E aí, tudo bem? Escola de Narradores com Maurício Bonato. Hoje vamos falar de alguns temas, relacionados à nossa profissão de narrador e narradora esportivos, mas eu quero pegar alguns outros pontos, relacionados a essa nossa profissão. Então vamos lá. Geralmente as pessoas que gostam de trabalhar com narração esportiva são pessoas que gostam de esporte, né? Eu conheci alguns casos de pessoas que não gostavam de esporte, sabe? É engraçado isso, né? Não gostavam nem de narrar e conseguiram ser narradores porque tinham talento para aquilo e as pessoas viam valor, né, nesse trabalho desses profissionais e eles conseguiram chegar longe com esse tipo de trabalho com a narração esportiva, mesmo não gostando da narração esportiva. Mas eu parto sempre do princípio que para ser narrador esportivo a gente tem que gostar do que a gente está fazendo. Eu imagino assim, tá? Pelo menos é a minha cabeça em relação a tudo isso. Mas vamos lá. Então a pessoa tem que gostar do esporte, certo? Então você gosta de pelo menos um esporte. Beleza? Então você vai querer ser narrador esportivo. Aí vamos imaginar que você tem uma paixão por um time de futebol específico, né? Ou por uma equipe de algum outro esporte. Então você também quer, de repente, poder falar desse time profissionalmente, por que não? Às vezes você conhece demais, porque geralmente o torcedor daquele time específico ele sabe mais, em teoria, sobre aquele time do que as pessoas que não torcem para aquele time. Por quê? Porque ele se interessa, ele pega informação, ele assiste o jogo, ele sabe exatamente como o time joga, como o time não joga, ele está acostumado com as tradições do time, ele vai para o estádio acompanhar esse time sempre que ele pode, entendeu? Ele ou ela, né? Então, assim, isso desperta uma paixão por aquele time, por aquele clube, por falar daquele time, daquele clube. Claro que no primeiro momento e por muitos anos como um torcedor mesmo, né? Não como um profissional, obviamente. Mas conforme o tempo vai passando, a pessoa começa a pegar gosto pela coisa, sabe? Começa a se interessar, aí de repente abre um pouquinho mais o leque, o espectro dela. E ela começa a falar de outros times, de outros campeonatos, de outras situações. Começa a ver que, poxa, peraí, eu acho que eu tenho um jeito para isso. Começa a escrever, né? Começa a escrever muito bem, começa a se informar, saber muitas coisas a respeito de outros times, de outros esportes. Aí começa, a coisa vai crescendo aos poucos, entendeu? Porque você vai começando a ter contato, a ter mais informações, a saber mais de tudo que está acontecendo e começa a ter aquela questão de você abrir teu leque e você começa a ver algumas possibilidades em relação a isso. Tá? Em que pese o fato da gente não precisar ter diploma mais, tá? O Superior Tribunal Federal entendeu dessa maneira que para ser jornalista não precisa ter diploma, né? Em que pese isso, tá? Eu sempre, em todos os vídeos, vocês vão ver eu falando, poxa, faz uma faculdade, é legal, sabe? Não é um investimento perdido, não. Você vai aprender muita coisa na faculdade, isso te dá uma abertura na tua mente, na tua cabeça, em relação até tudo que você pode fazer dentro da profissão, entendeu? Porque às vezes você não consegue logo de cara ser narrador, é difícil, né? Logo de cara acontecer, pode acontecer, existem pessoas que conseguem, mas não é todo mundo. Então a faculdade ela abre para você, a faculdade abre essa gama de opções que você pode ter para exercer a função de narrador esportivo ou narradora esportiva em algum canal, em algum lugar, entendeu? Então assim, por isso que eu sempre falo aqui para você fazer uma faculdade. Se não for jornalismo, faz de rádio e TV. Jornalismo já é mais específico, rádio e TV você pode fazer produção e tudo mais. Pode ser um radialista entrevistador, por exemplo. Você pode trabalhar com microfone, não tem problema nenhum. Então, são passos que você pode seguir aí na direção do que você quer. Então, como eu estava falando, né? Em que pese o fato de você fazer a faculdade ou não, o fato de você conhecer sobre determinado time, determinado esporte, sabe? É uma coisa que te credencia a chegar e a poder ser um comentarista, ser um repórter, ser um narrador
esportivo, por que não? Às vezes você se torna um narrador mais especializado, né? Específico naquele esporte, naquele nicho. Mas isso não quer dizer que o seu trabalho não tenha valor, muito pelo contrário. Você vira referência. Existem inúmeros exemplos aí no Brasil de referências de narradores que narram um esporte específico. Entendeu? Porque assim, uma coisa que eu vou te explicar aqui. Quando a gente está pensando em narrar, 99% está pensando em narrar futebol. Para não dizer quase 100%, 99,9%. Porque a gente é o país do futebol, o Brasil, tal. Só que o que eu prego para vocês aqui? Eu prego uma multicultura esportiva para você. Não só no ano da Olimpíada, não só no ano dos Jogos Pan-Americanos, não é isso. Quanto mais você souber de muitos esportes, é claro que quanto mais você sabe, você não vai ficar especializado em todos. Não tem como. Mas você pode conhecer muita coisa de muitos esportes. Tem muitas pessoas para você falar, muitas pessoas para você conversar, para você buscar informação. Hoje tem aí a internet, muita coisa legal que a gente pode encontrar na internet, entende? Então, o que eu quero que você entenda, você narrador, você narradora, é que você não se limite a um esporte específico. O que está acontecendo muito hoje, eu vou falar especificamente para as narradoras agora. As meninas estão entrando no mercado de uma maneira que é legal e não é ao mesmo tempo. Vou explicar por quê. Na minha opinião, tá bom? Ok? Eu acho que o fato de entrar no mercado é muito bom. Sempre é bom. Mas assim, as meninas estão narrando jogos especificamente de meninas, entendeu? Eles estão colocando, as empresas de comunicação, as meninas para narrarem jogos de meninas. São raros os casos das meninas que narram jogos masculinos. Então, é legal para entrar no mercado? Claro que é. Só que a evolução das transmissões, no sentido de comprar os direitos de transmissão dos campeonatos femininos de qualquer esporte, ele tem que seguir também, tem que evoluir também. Por quê? Se chegar uma hora, isso tem a ver com a audiência, tá? Claro que a audiência está aumentando, a gente já viu aí que na Copa do Mundo Feminina a audiência aumentou bastante, foi um ponto de virada para os esportes femininos, né? A Copa do Mundo de Futebol feminina. Só que assim, a gente tem que ter essa sequência, tem que ter essa constância, entendeu? Não adianta chegar e falar, não, beleza, agora esse ano não vamos comprar um campeonato feminino. Vamos optar por comprar, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem a Liga dos Campeões de Voleibol. Tem a Liga Masculina e a Liga Feminina, como qualquer campeonato. Vamos comprar só a masculina esse ano. E aí, como é que faz? E aí, você não vai colocar as narradoras para trabalhar num evento, um esporte praticado por homens? Né? Um evento, a Champions League de vôlei, Liga dos Campeões de Voleibol masculino, você não vai pôr as meninas para trabalhar? Então, assim, esse é o ponto, entende? E existe hoje uma necessidade dessas meninas entrarem no mercado justamente por conta disso. O que eu espero que aconteça de verdade é que não seja um modismo, tá? De colocar as meninas para trabalharem e na hora que não tiver mais nenhum esporte feminino sendo transmitido, espirra, não põe mais para trabalhar. Entendeu? E a gente sabe que a audiência masculina ainda tem muito preconceito em relação às mulheres. A gente sabe disso. Em relação ao timbre da voz, em relação ao tom da narração, muito agudo. As mulheres realmente são... A voz da mulher é mais aguda que a voz do homem. É natural isso. Então, é um conselho que eu dou para as meninas. Sempre procure uma fonoaudióloga. Você não vai mudar a sua voz, mas você vai melhorar ela. Talvez deixando ela um pouco mais grave, entende? Para adaptar o meio, tá? Às vezes alguém pode olhar isso que eu estou falando, assistir aqui e falar, pô, mas o cara quer que a gente mude. Não, eu falo isso para todo mundo, para os homens também. Quanto melhor, quanto mais bonita for a sua voz, mais agradável ela for para quem está escutando, mais aceitação você tem, mais o teu trabalho é valorizado, entendeu?
Mas eu estou dizendo que existe esse preconceito e as mulheres também sabem disso. Se não existisse, já estava cheio de menina narrando aí há muito tempo. Começou agora, é recente. Não tem 5 anos que as meninas estão começando a narrar. Né? Então, o que a gente tem que pensar exatamente é isso. Sempre se preparar da melhor maneira, né? E para as meninas fica esse recado importante, interessante, um recado que é legal vocês pensarem dessa maneira que eu estou falando, porque quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vocês vão perceber como as coisas funcionam. Eu não acho que a mulher tem que ficar narrando só jogo feminino. Como eu disse, o lado bom qual que é? A porta de entrada. Mas tem que ter um próximo passo, um passo além disso. Não adianta ficar só narrando o jogo feminino, não é? E chegar na hora que não tiver o evento feminino, como é que faz? Não narra mais? Entende? Até, se eu não me engano, a ESPN tem um canal que tem programas apresentados por meninas, jogos e tal. Poxa, super legal, cara. Acaba segmentando mesmo não querendo segmentar. Mas o que eu acho é que além dessa segmentação, que para mim seria a porta de entrada, já que o mercado ele está funcionando dessa maneira, eu não estou falando o que eu faria, eu estou falando como o mercado funciona. Então o que a gente tem que pensar, principalmente as meninas? Tem que pensar na porta de entrada, no momento de estar trabalhando. Não adianta você chegar e falar, poxa, que porcaria, eu vou trabalhar num canal que só faz evento feminino, numa web TV, um streaming que só faz evento feminino e eu vou trabalhar só com evento feminino. É uma porta de entrada, entendeu? É uma coisa que vai se segmentar, obviamente que é segmentado, tá? E é uma porta de entrada. Então, assim, vamos olhar pelo lado positivo. É a porta de entrada, ok, legal. O meu medo, e aí não é questão nem de olhar para o lado negativo, mas o meu medo é que isso seja uma modinha e passe logo, sabe? Porque, por exemplo, vamos, é aquilo que eu estava falando, a questão de investimento. Como o dinheiro já não é muito nas televisões hoje em dia, né? Então, a gente vai optar por quê? Pelo quê? Pelo campeonato masculino ou pelo campeonato feminino? Quase certeza que vai ser pelo masculino. E aí, como é que faz com as meninas? Elas não trabalham mais? Entende? Então, esse é o ponto, exatamente esse é o único ponto que eu fico preocupado. É o único ponto que na minha cabeça pode dar algum problema. De resto, sem problema nenhum, tá tudo bem, tá tudo certo. Entendeu? Então, o que eu tô aqui pregando para vocês é que mesmo homens e mulheres, independente de qualquer coisa, vão gostar de pelo menos um esporte para poder querer ser narrador ou narradora esportivo, certo? Então vamos lá. Vamos imaginar que você goste muito de beisebol, que é um esporte que, né, uma parcela muito pequena dos brasileiros entendem, ou entende, né? Concordando com a parcela, entende, com os brasileiros entendem do beisebol. E é um esporte que eu acho até que tem bastante espaço nas TVs. Né? A Fox passava, a ESPN sempre passou, né? E, enfim, eu acho que tem um espaço razoável. Vamos colocar dessa maneira. Então, se você é uma pessoa que manja muito de beisebol, mas manja muito de beisebol, qual é o caminho natural das coisas? É que você seja um comentarista de beisebol, certo? De repente você tem um blog, você tem um canal no YouTube, por exemplo, tá? Para falar sobre esse esporte, comunidades e tudo mais. Então, assim, você é um expert no beisebol. Às vezes, você nunca parou para pensar, você homem, você mulher, que você poderia ser um narrador de beisebol. Por que não? Minha voz é feia, não sei se eu consigo. Com treinamento, com prática, com uma base teórica para você executar depois, você consegue, que é exatamente esse conteúdo que eu passo para você aqui. Então, por isso que eu digo, quando eu falo para estudar, eu estou falando para as pessoas que, obviamente, não têm o conhecimento do esporte. Então, tem que estudar mesmo, não tem jeito. Mas aqui,
Eu estou falando especificamente para você, narrador ou narradora, futuro narrador ou futura narradora, que tenha já esse conhecimento dentro de você, que goste daquele esporte, que ame aquele esporte. Às vezes você vem acompanhando o beisebol desde 1900 e bolinha. Você sabe tudo sobre o beisebol. O caminho natural é ser comentarista. Certo? Mas por que não ser narrador? Será que é só o talento que é necessário? Porque assim, comentarista também se comunica. Comentarista também tem que saber falar com o público, que são os atributos do narrador. É claro que o narrador fala mais, o narrador segura mais a transmissão e tudo mais, ok. Mas para você dar esse passo a mais do comentarista para o narrador, é uma questão de prática, é uma questão de tempo, uma questão de vontade, uma questão de querer fazer isso. Então esse é um passo importante para quem quer ser narrador. Às vezes, você que está assistindo esse vídeo aqui, você pode pensar assim, poxa, mas eu nunca parei para pensar sobre isso, então eu estou te dando esse start, estou te dando esse estalo aí na tua cabeça, mexendo com a tua cabeça. Porque é exatamente isso que pode fazer a diferença na sua carreira. Agora, entra aquela questão ética que eu sempre falo nos meus vídeos e eu vou sempre bater nessa tecla. Não vai fazer as duas coisas, né? Tem gente aí no mercado que está fazendo. Ok. Colegas que eu até conheço pessoalmente e não tem problema nenhum. Cada um faz o que acha que tem que fazer. Eu acho errado. Eu acho errado. Mas, não tem problema. A pessoa está se mantendo lá, trabalhando, está se mantendo, sobrevivendo, né? No mercado, beleza. Cada um faz o que acha que tem que fazer. Eu não faço. Eu não acho legal. Se você que está me assistindo acha que tem que fazer, não tem problema nenhum. Eu só estou dando a minha opinião e dando o meu conselho. Eu não acho legal. Eu, por exemplo, se eu fosse chefe, eu não deixaria uma pessoa fazer isso. A não ser que fosse uma ordem da presidência da empresa, do diretorzaço da empresa e falasse, cara, se você não fizer isso, você vai ser mandado embora. Você tem que aproveitar os caras em tudo. Tudo bem. Mas, sabe, são coisas e coisas, entende? Eu acho que chega um ponto da carreira, se você está comentando e você passa a ser narrador, você não vai comentar mais. Se você é repórter e passa a ser narrador, não vai fazer mais reportagem, não vai fazer mais. Ah, eu faço numa empresa reportagem, na outra empresa eu narro, eu sou um cara versátil. Você não faz uma coisa nem outra direito. Você é um comunicador, beleza, e aí? Esse é o problema. Porque, mas eu sou repórter e estou narrando, quer dizer, se eu estou fazendo as duas coisas é porque não tem ninguém habilitado melhor do que eu para fazer uma dessas funções. Claro que tem, claro que tem. Eu parto do princípio que você está tirando uma oportunidade de outra pessoa. Entendeu? Porque como eu disse em alguns vídeos aí, né? Nem sempre a pessoa que é boa profissional, ela consegue se colocar bem no mercado. Depende dos bastidores. Existe um conjunto. Bastidor, trabalho, talento, prática, estudo. São 5 pilares. Se você tiver um desses pilares enfraquecido, não tiver no mesmo nível de todos, são aí, 5 pilares que eu falei, 20% para cada pilar, você vai ter problema. Se você não tiver o bastidor legal, você não vai ser um bom profissional. Eu acho até que o bastidor é mais do que 20, tá? Eu estou só separando os 5 e estou dando importância para cada um, para a gente ter uma ideia, uma noção. Mas o bastidor para mim deve ser uns 70%. Os outros 4 você divide em 30%. Né? O talento sendo muito importante também, mas não resolvendo tudo. Então, partindo desse princípio do conjunto das coisas que a gente tem que fazer, você tem que analisar que o fato de você conhecer o esporte que você está narrando, você amar, você ter uma paixão louca por esse esporte, cara, sabe? Tem gente que consome o beisebol, por exemplo, que eu estou usando como exemplo, 24 horas por dia.
O cara sabe tudo o que está acontecendo a respeito do beisebol no mundo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Entende? Tem uma mudança de regra, se é que tem, por exemplo, o cara está sabendo, as negociações, jogador que sai de um time e vai para o outro, investimento dos clubes, mesmo que não seja o clube que ele torça, entendeu? O cara sabe, o cara é apaixonado por aquilo. Então aquilo faz com que o cara se torne, como eu falei, um comentarista, um analista, mas por que não se tornar um narrador? Certo? Eu já falei das meninas aqui nesse vídeo. Então, por exemplo, uma menina que seja apaixonada por vôlei, até foi jogadora na infância, sei lá, quis se profissionalizar, não conseguiu, enfim. Por que não pode ser narradora? Aí, claro, vai entrar a tua paixão. Você prefere ser repórter, você prefere ser comentarista, beleza. Mas por que não ser narradora, entendeu? Se está abrindo esse espaço no mercado. Então, é uma questão assim a se pensar bastante, sabe? A olhar como uma perspectiva de futuro, uma perspectiva profissional, uma perspectiva de vida, entende? E é uma questão, às vezes, não é uma questão só de curtir o que a gente está querendo fazer, entendeu? Poxa, eu tenho um sonho de ser comentarista, legal. Mas e se de repente você tem todas as atribuições para ser narrador, por que não? Tem que se preparar para ser narrador, claro, é óbvio. Não estou aqui dizendo que você vai ser narrador só porque você conhece o esporte. Mas você sai na frente, entende? Você tem aí subsídios muito maiores para ser um narrador e um narrador de sucesso desse esporte, entende? Um cara que é referência. Claro, aí entra naquela problemática de e se não passar mais beisebol? Estou usando o beisebol de exemplo. Nas televisões, eu só sei narrar beisebol. Ok, aí você vai ter um pouco de problema. Aí você entra naquela outra, né, área, naquele outro perfil que eu falo, que é de estudar os outros esportes. Mas tudo é uma porta de entrada. É isso que tem que ser entendido. Tudo é uma porta de entrada. Sabe? E não fica achando que porque você está narrando um esporte, entre aspas, menos importante no Brasil, você como narrador seja menos importante. Isso não tem nada a ver. Entende? Todo mundo quer narrar futebol, todo mundo quer narrar time grande, todo mundo quer narrar clássico, todo mundo quer narrar Copa do Mundo. Isso não tem conversa. Aí já entra do lado da sua vaidade, no lado do seu ego, que faz parte da profissão, por que não? Não dá para desassociar o profissional disso. Mas é muito importante você saber que dentro de um nicho deste mercado, você pode se sobressair, entende? Quando eu comecei, eu fui orientado pelo meu chefe, na Rádio Bandeirantes, quem me contratou foi o Sérgio Cunha, uma voz espetacular, um dos maiores repórteres, comentaristas, narradores que o Brasil já teve. E o Sérgio chegava para mim e falava, poxa, você tem que aprender várias coisas, meu. Não fica só no futebol. A grande lição que eu tive dele foi essa. Porque a gente entra na rádio, como eu até contei, vou até repetir a história para quem não viu os outros vídeos. Havia uma produtora lá na rádio, a Cláudia Oliveira. Cláudia, se estiver me vendo, satisfação falar com você, faz tempo que eu não sei nem o que está acontecendo com você, dá notícia. Então a Cláudia chegou para mim e falou, eu queria ser narrador de rádio. A Cláudia falou, pô, por que você não vai para televisão, né? Eu acho que a tua voz cabe na televisão, ganha mais dinheiro e tal. E quando ela falou aquilo, como eu estava focado em ser narrador de rádio, eu não gostei do que ela falou. Fiquei chateado, fiquei meio bravo, assim, sabe? Falei, quem é a Cláudia para falar isso para mim, né? Começo de carreira, você é todo topetudo, acha que sabe tudo, né? E o tempo passou e acabou rolando a oportunidade de ir para a TV. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu me especializei em televisão, eu não sou especializado em rádio. Eu conheço as técnicas do rádio, se precisar narrar no rádio, eu narro. Mas eu sou especializado em televisão, eu sei trabalhar com a imagem. Porque narrar na televisão tem que trabalhar com a imagem. Você não pode falar tudo o que está acontecendo, não pode contrariar. A imagem fala por si só em muitos momentos, então você tem que saber dosar tudo isso. E eu me especializei, né, em televisão. E por que eu estou chegando nesse ponto? Porque
esses dois conselhos, ó, aprende todos os esportes e vai para a televisão, mudaram a minha carreira. Eu poderia não ter atendido nenhum desses dois conselhos e tudo bem. Essa questão de aprende todos os esportes, na época, ainda a internet estava começando no Brasil e tal. Eu ia no meu trabalho, eu não tinha em casa internet, né? E eu ia no trabalho, eu salvava tudo no Word, né? As informações copiava e colava e imprimia e depois encadernava, fazia apostilas e tal. Tá tudo na casa da minha mãe, né? E hoje, obviamente, que você não precisa fazer isso. Você pode baixar, tá? Em PDF, deixar no seu computador, no seu celular, as regras, enfim. Pode imprimir, pode fazer apostilas, pode pedir livro de regras para as federações, é só mandar um e-mail ou entrar em contato por telefone, enfim. Existem várias opções. Então, não dá para dizer hoje que você não tem acesso à informação. Vai num clube, pede para alguém jogar para te mostrar como é que é um esporte que você não conhece. Você tem vídeos para assistir, você pode acompanhar as narrações para aprender as regras. Eu aprendi muita regra de esporte vendo o Luciano do Vale, todo o pessoal do Show do Esporte narrar no domingo quando tinha o Show do Esporte, na década de 80. Tênis, eu aprendi a ver o seu Rui Viotti, o saudoso Rui Viotti, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, narrar na TV Manchete. Aprendi as regras do tênis, a contagem do tênis com ele. No começo era 15-0, 30-0, 40. Por que vai para 40? Ninguém te explica. Aí depois fecha o game, quando empata tem a vantagem e tal. Aí você fala, caramba, né, meu? Como pode, né? Então aí você fica querendo entender como as coisas funcionam, né? Mas se você olhar, observar, acompanhar, você aprende. Então, qual que é o recado desse vídeo basicamente? São dois, né? Para as meninas, tem essa porta de entrada importante. Às vezes tem meninas que são experts em futebol americano, experts em beisebol, experts em hóquei, né? Hóquei no gelo, rugby. Estou dando exemplo de esportes que, né? Tênis. Por que não ser narradora de tênis? Para pensar sobre isso, tá? Não leva isso como uma questão fechada, só de ser comentarista, só de ser repórter e tal. Às vezes você pode ser narradora, por que não? E o outro recado, que é aquele recado que é para todo mundo, mesmo que você seja especialista, procure também conhecer os outros esportes. O fato de você ser especialista pode te dar muito cartaz no mercado, especificamente daquele esporte, mas durante esse período, tenta aprender outros também, sabe? Estudar outras coisas, aprender outros esportes, para você não ficar preso só naquele esporte que você ama tanto, se um dia ele não vier a transmitir mais, né? Não vier a ser transmitido mais em nenhum lugar. Que aí você vai perder emprego. Então você tem que tentar abrir o seu leque, certo? Aumentar as suas opções. E as meninas, como eu falei, né? Porta de entrada, esportes femininos. E o meu medo é só que quando acabar, de repente, essa moda de querer transmitir esporte feminino, eu estou dizendo moda porque pode ser que seja uma moda. Eu não quero que seja, tá? Espero que não seja. Porque se for uma moda, as meninas vão perder emprego. Se for modismo. Espero que não. Elas têm que trabalhar também em jogos no masculino, certo? Os homens jogando, elas também têm que narrar. Mas enfim, eu acho que são questões que a gente vai ficar sabendo mais para frente um pouco, no desenrolar aí desse mercado. E o lado bom de tudo isso é como eu falei, né? A porta de entrada, o começo de tudo, o começo da sua história como narrador ou como narradora, ele tem que existir de alguma maneira. Então aproveita bem esse começo, procure estudar tudo. Porta de entrada, esporte que eu amo. Aí abre o leque. Entendeu? E beleza. Por exemplo, as meninas. Só um exemplo. Estou narrando um campeonato feminino de futebol. Poxa, conheça muito do masculino também. Se um dia você for para um programa precisar falar alguma coisa sobre, saiba o que você está falando. Demonstre conhecimento. Entendeu?
na medida correta, tudo bonitinho, que vai dar tudo certo, tá bom? Então esse foi mais um recado aqui da Escola de Narradores com Maurício Bonato para você. Valeu, um abraço e vamos que vamos.